É isso aí. Agora, o Carlos, antes, né, da gente entender aí os processos em si, dessa cidadania via sefardita, conta um pouco aí quem foram os judeus sefarditas, a história um pouco aí por trás de tudo isso. Ok, Felipe. Os judeus da Península Ibérica, eles já estavam, antes da nossa Era Comum, no que hoje é Portugal e Espanha. Tá? Sim. Com o Império Romano, houve diásporas e os judeus já chegaram à Península naquela época. O que significa sefardita? É que aquela região toda era chamada por Roma como Hispânia, Hispânia com H, tá? Mas os judeus, por causa da língua hebraica, chamavam de Sefarad, Hum, Sefarad. Por isso, o judeu daquela região é chamado de sefardita, sefaradita, sefardim, há vários termos, mas sempre fazendo referência à região geográfica, né? Então, quando se fala hoje judeu sefardita, é judeu que é proveniente da Península Ibérica, toda a e- Espanha, Portugal e até uma partezinha do sul da França também, tá? Então, vem então, dessa região. geograficamente, eles foram realmente, você falou, né? O Império Romano foi meio que empurrando eles até ali a Sim, ponta que sim, sim, não tinha mais escapatória, exatamente. né? Ali é o oceano. Isso, isso. E Sim. houve várias migrações, né, por causa das perseguições lá, por exemplo, destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, né, 70 da nossa era. Então, muitos judeus fugiram ali do Oriente pelo norte da África, se estabeleceram nos países do norte da África, cruzaram ali o canal e chegaram à Península Ibérica, né? Então, já é uma história secular desses judeus, dessas comunidades que ali se estabeleceram. Só que, no final do século XV, em 1492, a Espanha estabeleceu a Inquisição Espanhola. O que significa isso? Que todos os judeus que já estavam vivendo há séculos na Península Ibérica e tinham destaque nos reinos ali da Espanha, porque eram pessoas que sempre foram letradas, né? Os judeus têm essa característica, sempre foram pessoas que sabiam ler e escrever para poderem passar os mandamentos, as leis, né? A Torá. Então, eles tinham papéis importantes assessorando os reis, né? Estavam muito próximos das cortes. Mas aí, com a Inquisição Espanhola, no Édito de Alhambra de 1492, eles tinham duas opções: ou serem convertidos ao catolicismo, ou então seriam expulsos da Espanha. Com isso, estuda-se que cerca de 120 mil judeus espanhóis desceram ali da Espanha, cruzaram a fronteira e foram para o que hoje é Portugal. E outros milhares foram para a Holanda, para a Itália, para a França, para os países ali do norte da África e muitos outros países na época, né? Então, houve uma diáspora, uma Sim. dispersão. Por quê? Com a Inquisição espanhola, não havia mais como ficar ali, na Espanha, eles tinham que procurar outros lugares. Em Portugal já havia também judeus, né, ali convivendo há séculos. Chegando em Portugal, eles tiveram inicialmente uma certa proteção do rei, mas em 1496 eles também Pouquíssimo foram tempo. forçados, pouquíssimo tempo, É, eles teriam que sim. ser convertidos, né? Os judeus que foram convertidos à força, até usa-se uma expressão batismo em pé, que é o seguinte: reuniram numa praia, pediram para os judeus que quisessem ser deportados em navios e tal, estivessem numa determinado local para aguardar os navios. Eles se reuniram e, de repente, não apareceu navio nenhum, né? Apareceram lá os religiosos da Igreja Católica e fizeram o batismo em pé, jogando água benta em todos. Então, ou foi uma coisa catastrófica, porque muitos preferiram se jogar ao mar, se suicidar com os filhos, e outros foram convertidos à força. Neste momento da conversão, passaram a ser conhecidos como cristãos novos. Tá? Esses judeus convertidos forçosamente
passaram a ser chamados de cristãos novos. Aqueles que mantiveram as práticas judaicas secretamente, Sim, mesmo sendo cristão novo, mas aquilo era meio que sim. uma proteção, Escondido, né, escondida, sim, eles praticavam a fé em casa, ou de alguma forma secreta, passaram a ser conhecidos como criptojudeus, né, que mantinham o judaísmo secreto. Tá? Então, sim. criptojudeus e cristãos novos é o que formou essa grande quantidade de pessoas. Né? Com a Inquisição Portuguesa oficialmente estabelecida em 1536, muitos judeus fugiram novamente, porque a Inquisição perseguia os cristãos novos, fugiram Sim, para diversos lugares e, naquela época que o Brasil recentemente havia sido descoberto, né, sim, eles fugiram para o Novo Mundo como uma opção de buscar uma terra prometida, um lugar que eles podiam ficar um pouco protegidos das garras da Inquisição, da perseguição estabelecida pela Inquisição. Então, assim, já no início do século XVI, esses judeus, sefarditas ou cristãos novos, começaram a chegar em uma quantidade razoável aqui no Brasil, né? Ali por Pernambuco, Olinda, Recife, e aqui também em São Paulo, em São Vicente, no litoral, né? Na Bahia também. Então, eles chegavam no litoral e ali iam se estabelecendo basicamente no interior, né? Indo para cidades mais afastadas, desbravando ali, e ficaram relativamente protegidos durante algum tempo. Mas logo a Inquisição começou a alcançá-los também, aos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, e de forma até que no essa Brasil? até no Sim. Brasil, houve perseguição, houve prisões, houve execuções pelo fato simplesmente da pessoa ser judeu. Praticar o Nossa. judaísmo era crime. É. Então, essa Inquisição que começou em 1536, oficialmente em Portugal, ela se estendeu até 1821. Para os olhos da história, isso foi ontem. Estamos Isso. falando de 200 anos apenas, né? Está muito recente. Então, a gente sabe que com isso houve uma grande descendência que eles deixaram aqui no Brasil. Então, a gente pode estimar milhões de pessoas aqui no Brasil que descendem desses judeus sefarditas, né? Tanto Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todas as regiões a gente encontra pessoas que, quando a gente desenvolve a árvore genealógica, a gente chega nesses judeus que hoje são reconhecidos pela Comunidade Israelita de Lisboa e pela Federação de Comunidades Judaicas da Espanha. Então, Consegue aí chegar, né? a gente tem esse fundo histórico, né, de judeus que estavam há mais de 2000 anos na Península Ibérica e que progrediram e que eram pessoas importantes e passaram por diversas invasões, né? A Península Ibérica ficou aí, sofreu a invasão dos mouros por cerca de 700 anos, e eles conviveram, conseguiram conviver bem, mas chegou um momento que a perseguição foi muito forte com as duas inquisições, né? A gente tem que entender que Sim. primeiro começou a espanhola e depois desencadeou a Inquisição portuguesa, e aí as perseguições se intensificaram demais. Só para. Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu fui em Toledo, ali em Madrid, ao lado de Madrid, e você pode ver lá museus dedicados à Inquisição, né? Museu da Tortura e Sim, tal. E é sim. uma coisa horripilante, né? Da gente Uhum. parar para pensar como eles trabalhavam para criar métodos de tortura cada vez Sim, mais. É, instrumentos de tortura sofisticados para a pessoa confessar que praticava o é, judaísmo e também para delatar outros, né? sim, Familiares, parentes. Então, em Portugal há diversos museus assim também, né? Dedicados a essa questão da Inquisição, de forma que nós temos uma história de superação, uma história rica aqui no Brasil, né? Judeus sim, como Branca Dias, Brites Mendes de Vasconcelos,
na região Nordeste, aqui no Sul e Sudeste, e também Centro-Oeste, temos o Antônio Bicudo Carneiro, Sebastião de Freitas, né, Isabel de Carvalho, e vários outros. São dezenas e dezenas e dezenas dos que são certificados, reconhecidos, Sim, tá? Porque não basta dizer, fulano era filho, neto, bisneto, 10º neto de judeu. É preciso que haja um documento, uma fonte histórica que mostra que naquela época, aquele judeu ou aquela judia específica realmente era sefardita, era perseguido ou de família perseguida pela Inquisição, ou foi processado, preso, torturado, etc. Então, é preciso comprovar. E, uma vez comprovando, ele se torna para a CIL, que é a Comunidade Israelita de Lisboa, ou para a FCJE, que é a Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, como judeu realmente se faz dita, não é? Ou né? cristão novo, como queira chamar, e até mesmo um termo pejorativo que na Espanha eles davam aos judeus, que eram de marranos, que marrano significa porco, né? Então Ah, sim, eram tidos como raça impura. sim. E esse termo pejorativo, com o tempo, foi assimilado, né? Hoje, quando se fala de marrano, é alguém que pratica realmente práticas judaicas sefarditas. Mas existe uma grande parte, eu acredito, né, uma grande parte da população descendente que já não pratica o judaísmo, Sim. já não sabe muito da sua ascendência, não é isso? Sim, muito embora, Hum, Felipe, hum, o que se observa em muitas famílias, principalmente famílias que descendem de outras que são mais antigas, né, mais tradicionais, certas práticas que foram sendo passadas de geração em geração, e as sim, pessoas foram praticando, se tornaram costumes, não é? São costumes judaicos de origem judaica, e as pessoas simplesmente não sabem a razão, né? Foram passando. Alguém passou, o 15º avô passou para o 14º, foi passando, passando, e hoje as pessoas praticam, né? Como no Nordeste, em algumas regiões do país, é muito comum que as pessoas varram a casa da porta de entrada para dentro, jamais de dentro para fora, né? Porque, segundo o costume judaico, isso é uma prática que você não põe para fora as bênçãos que você recebeu, as coisas boas, né? sim. Então, tem costumes como não apontar para estrelas, uso de mortalhas, sepultar as pessoas diretamente no solo, não usar caixões. São Uhum. centenas de práticas que as pessoas fazem sem saber, mas que têm a origem judaica. Por quê? No início ali do século XVI, estima-se que em Pernambuco e Olinda, nessa região, 1 a cada 3 pessoas era judeu. Então, Um a cada imagine três. que, É à muito. medida que essas pessoas foram se misturando, as famílias que eram de cristãos velhos, né, ou que eram cristãos já tradicionais, às vezes casavam com filhos e netos de cristãos novos ou de judeus, criptojudeus, eles começaram a se misturar e de forma que hoje, 500 anos depois, podemos dizer, grande parte das pessoas tem essa ascendência judaica. Se você fizer o estudo genealógico, desenvolver a árvore, comprovar via documentos, você vai chegar a um ou mais de um judeu sefardita. Não é? Isso Entendi. aí é uma coisa que realmente não tem como escapar. Infelizmente, eu diria que quase todos os brasileiros não sabem disso. Sim. Chutaria aí uns 99% das pessoas não sabem dessa sua origem, né? Porque nós temos aqui no Brasil algumas matrizes que formaram o nosso país, né? Os povos Sim. tradicionais, os europeus, os africanos que foram escravizados, sequestrados, né? E Sim. os judeus. Os judeus tiveram um papel fundamental. Infelizmente, a história foi escondendo isso ao longo dos séculos. Né? Nas escolas, nas universidades, não se fala sobre isso. Sim. Houve uma espécie de apagamento, mas, felizmente, hoje, com a genealogia, as coisas estão vindo à tona.